apresentamos nesse vídeo as diretrizes estabelecidas pela ABNT na norma NBR 6023 para elaboração de referências de documentos iconográficos. Dentro desse pacote documento iconográfico, existem algumas tipologias de documentos. Quais são elas? Pintura, gravura, ilustração, fotografia, desenho técnico, diapositivo, diafilme, material gráfico, transparência, cartaz, entre outros. E para a composição das referências dessas tipologias que nós verificamos aqui definidas pela ABNT, os elementos essenciais são autor, título, data e especificação do suporte. Somente 4 dados são exigidos. Bom, só que um detalhe muito importante aqui relativo a obras de arte. Quando não existir o título, deve-se indicar a expressão sem título entre colchetes. Por que isso? Porque as obras de arte, por mais que ela tenha ali uma condição que é visível a todos, mas a interpretação que se faz da obra de arte, na maioria das vezes é muito subjetiva. Então, atribuir um título de forma unívoca aí a uma obra de arte tende a prejudicar as várias interpretações que delas podem emergir. Então, a norma entende que quando não há um título para a obra de arte, claro, identificável, usa-se então a expressão sem título entre colchetes. E aí, quando se fizer necessário, também podem ser acrescidos outros elementos para complementar a referência. Vamos então a um exemplo. Aqui a gente tem então um conjunto de slides disponíveis, slides que foram produzidos e que foram disponibilizados em meio eletrônico, por meio daquele serviço que muitos de nós conhecemos chamado SlideShare. Então, vamos lá recuperar só anteriormente quais são os elementos essenciais: autor, título, data e especificação do suporte. Então, vamos verificar aqui em primeiro lugar quem é o autor. O autor desse conjunto de slides aqui é essa pessoa aqui, França Cláudio. Ok. Depois, o próximo elemento é o título, fontes de informação em ciências da saúde, o título do conjunto de slides. Por fim, a data, antes, né? Logo depois, a data em que isso foi publicado, que se tornou disponível isso em meio eletrônico. Então, foi no dia 17 de novembro de 2014, formamos aí o 2014. Depois, a quantidade de slides, a descrição física, especificação do suporte. Aí se menciona, né, a quantidade de slides, a descrição física e a especificação do suporte, 22 slides, que fazem parte aqui dessa apresentação. E para concluir, como sempre, a gente, por ser uma informação, que é um documento, que está na condição acessível em meio eletrônico, menciona-se aqui o endereço que vai tornar possível a recuperação desse documento. Então, a gente visualiza aqui disponível o endereço todinho e, para finalizar, a data de acesso em que isso foi realizado, em que a visualização, a consulta a esse documento foi realizado. Então, 2 dígitos para dia, 3 caracteres para o mês e 4 dígitos para o ano. Bom, chegamos então agora aos filmes, vídeos e entre outros, esta nomenclatura utilizada pela norma. Então, dentro desse arranjo de filmes e vídeos estão e quais são os dados que devem ser descritos, né? É o título, o diretor ou produtor, local, empresa produtora ou distribuidora, data e especificação do suporte em unidades físicas, e aí, caso se queira acrescentar outros elementos, também pode. Os elementos diretor, produtor, local, empresa produtora ou distribuidora devem ser transcritos se constarem em documento. Se não constar, não há necessidade de inserção desses dados. Vamos a um exemplo. Então, aqui a gente pegou um exemplo retirado do YouTube, também um documento que está em condição eletrônica para acesso, e aí vamos recuperar os dados disponíveis nesse vídeo no YouTube a partir do estabelecido pela norma. Então, a primeira coisa a se destacar é o título. Por que o título tem um autor? Não tem autor. Então, quando não é possível identificar um autor, e em caso de vídeos nem sempre isso é possível, na maioria das vezes não está claro quem é o autor do vídeo, lembrando que diretor não é o autor do vídeo. Então, a entrada, a identificação do primeiro elemento de referência, né, é o título.
Então, vamos também recuperar aquilo que eu falei em vídeos anteriores, que quando a entrada, a identificação de autoria pelo título, todos os caracteres são da primeira palavra escrito com letras maiúsculas. Em havendo algum artigo definido ou indefinido, isso também deve ser inserido junto à primeira palavra do título, como a gente visualiza aqui o pensamento de Martin Heidegger. Nós não conseguimos identificar aqui no YouTube nem o local, então sine loco, sem local, nem o editor, porque são elementos aí que devem ser inseridos também. Vamos lembrar aqui, ó, o que se menciona: título, diretor ou produtor a gente não conseguiu, local, empresa produtora ou distribuidora, que são aqueles dados relativos à edição, né? Então, por isso que consta aqui sine loco, sine nomine, sem local e sem editor. Lembrando que expressões latinas devem ser transcritas em itálico. E depois menciona-se aqui a data que esse vídeo foi disponibilizado, 6 de dezembro de 2019. Mais uma vez a gente visualiza aqui a data. E por fim, a gente acrescenta também a descrição física. Então, é um vídeo, e aí com a minutagem aqui, né, a duração do vídeo, 3 minutos e 10 segundos, algo que a gente visualiza aqui no próprio vídeo. Bom, para completar, um elemento complementar, que aí não tem obrigatoriedade, é informar o canal onde isso foi recuperado no YouTube, publicado pelo canal Curta, disponibilizado ali pelo canal Curta. E como último elemento, como a gente já conhece bem, para documentos que estão na condição eletrônica ou digital, a URL que provê acesso a esse documento e a data em que foi realizado o acesso a esse documento, no caso, um vídeo que a gente encontra lá no YouTube. Muito bem, então com isso a gente finaliza essa série de pequenos vídeos que optamos por fazer dessa maneira para tornar não muito desgastante, né, muito cansativo, um vídeo muito longo, com muito conteúdo. Então são pequenos vídeos que foram apresentados algumas tipologias. Então por isso mesmo que jamais a gente tem a pretensão aqui de substituir a consulta à norma, porque na norma contém uma riqueza muito maior de exemplos, né, de outras tipologias. Aqui a gente fez um cotejamento, pegou só algumas daquelas que são mais presentes, costumam-se mais usar, mas importante também verificar lá no sumário da norma, porque ela rola uma série de outros exemplos de tipologias documentais para a composição das referências. Então é isso, aqui a gente menciona as referências e bibliografias consultadas, o nosso agradecimento pela sua atenção, esperando revê-los em breve. Até mais!